Olá a todos, meu nome é Aderson Moreira da Rocha, eu sou médico, me formei pela Universidade do Rio de Janeiro, Unirio, em junho de 1990, isso tem mais de 25 anos, e eu comecei minha formação na área de clínica médica, né? Fiz internato em clínica médica e pós-graduação em medicina de família. Além disso, eu fiz uma pós-graduação na própria Unirio em reumatologia, tenho essa formação em reumatologia, e isso na medicina ocidental. Na medicina oriental, eu desde sempre, né, me interessei pela filosofia oriental, e isso me fez me aproximar das medicinas orientais. Então, a partir dos anos 80, eu comecei a estudar a medicina chinesa e também o Ayurveda. Fiz uma pós-graduação em acupuntura no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro e estive na China 4 vezes estudando acupuntura e medicina chinesa, e também fiz estudos de Ayurveda no Brasil com o Dr. Chaudhry Gulapalli, na Índia em 2 grandes centros de Ayurveda, no norte na Gujarat Ayurveda University e no sul no Aryaveda Pharmacy. Eu tive também a oportunidade de receber o título de especialista em Ayurveda pelo Aryaveda Pharmacy em parceria com a Associação Brasileira de Ayurveda em 2013. E então, como o Ayurveda entrou na minha vida? Há 30 anos atrás, em 1985, eu fiz uma formação instrutor de meditação transcendental, o chamado TTC, Teacher Training Course. Durante esse curso, que foram cerca de 5 meses em regime de imersão, eu recebi, quer dizer, nós, os alunos, tivemos aula de Ayurveda, com um médico que era especialista em Ayurveda. E a partir daí, o Ayurveda começou a entrar na minha vida. Em 1995, eu encontrei o Dr. Chaudhry Gulapalli, no Rio de Janeiro, e o Dr. Chaudhry foi o primeiro médico indiano que trouxe ao Rio de Janeiro o Ayurveda, isso em 1995. A partir daí, nós chamamos o Dr. Chaudhry Gulapalli para montar um serviço de Ayurveda no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava nos anos 90, e ele ficou 13 meses lá no IARJ, e nós montamos um cursos de Ayurveda, ambulatório de Ayurveda e atendimento aos pacientes do IARJ com a medicina ayurvédica. Foi a partir de então, nós fundamos em 1999 a Associação Brasileira de Ayurveda, que está fazendo 16 anos de atividades e que propõe a união do Ayurveda no Brasil. A ABRA, ela leva todo ano grupos à Índia, estudantes de Ayurveda brasileiros, para estudar em centros ayurvédicos na Índia, e isso vem acontecendo já há 6 anos, desde 2010, que nós levamos regularmente grupos de estudantes brasileiros de Ayurveda para aprofundar seus conhecimentos na Índia. O Ayurveda, ele pode ser usado por todas as pessoas, né? Então, o Ayurveda propõe uma vida de equilíbrio com as leis da natureza. Parece que nós, que moramos em grandes cidades, nós não precisamos seguir as leis da natureza, mas isso não é verdade. É só você fazer uma comparação entre o dia que você come muita carne, o dia que você faz uma refeição muito pesada à noite, usa álcool, vai dormir tarde, como você se sente no dia seguinte. Compara com outro dia, você faz uma refeição leve, uma refeição saudável, uma refeição vegetariana, faz uma prática de meditação e vai dormir cedo. Compara o que você sente nesse dia, você vai dormir cedo e pratica yoga, meditação, e faz uma refeição leve, com o outro momento que você faz uma refeição pesada, bebe álcool, come carne e vai dormir tarde. Compare essas duas situações. No dia seguinte, desses 2 momentos distintos, você vai sentir completamente diferente. Todo mundo tem essa experiência, eu tenho, e você que está aí me ouvindo também tem. Você vai se sentir muito melhor
no dia que você consegue fazer uma meditação, praticar uma yoga, fazer uma dieta leve à noite e dormir cedo. O dia seguinte vai ser muito melhor, muito mais produtivo, muito mais saudável para você. Então isso mostra que mesmo nós somos pessoas que moramos em grandes cidades, com milhões e milhões de habitantes, estamos afastados da natureza, afastados do campo, afastados das florestas, né, dos rios. Nós temos que seguir as leis da natureza. Que a mesma lei que rege a floresta, que rege os animais na floresta, rege também, essas mesmas leis regem também o ser humano. Então o Ayurveda traz esse conhecimento de que é necessário o ser humano seguir um equilíbrio com as leis da natureza. E essa é a proposta do Ayurveda, o equilíbrio com as leis da natureza. Então o Ayurveda propõe que cada ser humano é um ser único. Cada ser humano tem uma concentração distinta dos elementos, dos 5 grandes elementos, que é o espaço, éter, a caixa, o ar, vayu, o fogo, agni, a água, jala, o ar, e a terra, prithvi. Esses 5 grandes elementos, eles, a sua concentração que forma o nosso corpo físico, e a sua diferente concentração que faz que o nosso corpo físico seja único. Não existe 2 pessoas iguais nesse universo. Cada pessoa é distinta. Por isso que o Ayurveda propõe um tratamento que é individualizado, de acordo com a concentração desses elementos no nosso corpo físico. Esses elementos se expressam na nossa fisiologia pelos doshas, que são humores. Então, isso faz com que o Ayurveda consiga apontar qual dosha que está em desequilíbrio, em desarmonia, e indicar o tratamento adequado de acordo com essa visão das leis da natureza que regem o ser humano. Então o Ayurveda pode ajudar todas as pessoas, 100% das pessoas podem ser ajudadas pelo Ayurveda. E uma coisa interessante é que às vezes pequenas modificações nos nossos hábitos, na nossa rotina diária, geram resultados surpreendentes lá na frente. Uma coisa que às vezes as pessoas não se ligam é que os hábitos estão diretamente relacionados à saúde. Bons hábitos relacionam-se a uma boa saúde. Maus hábitos estão relacionados a uma saúde ruim, a uma saúde fraca. Essa é a grande mensagem do Ayurveda, que o Ayurveda chama de rotina diária, dinacharya. A grande mensagem do Ayurveda é que nós temos que ter hábitos saudáveis e regularidade para termos uma boa saúde. Sem isso, não é possível chegar ao bem-estar. Então, o bem-estar, o conforto que a gente sente quando a gente está nesse corpo saudável, ele vem dos nossos hábitos, dos nossos bons hábitos, né? E aí o Ayurveda ensina a cada ser humano como ter um bom hábito, como ter regularidade na sua rotina diária. Isso faz parte de toda essa sabedoria indiana. Algumas dicas que a gente pode dar relacionadas a isso. Então, entre elas é a alimentação. Então, 2 coisas pontuais são prejudiciais à nossa saúde. Uma é a carne vermelha. Hoje em dia, as pesquisas mostram que as carnes vermelhas estão associadas a uma série de doenças. Doenças cardiovasculares, câncer. Então, a gente evitar a carne vermelha e substituir pelo peixe é uma atitude saudável. E a outra coisa que também não é saudável é o açúcar branco. Sabemos que nós usamos muito açúcar na nossa dieta. Então, substituir os cereais refinados, o açúcar branco, o pão branco, o arroz branco, pelos cereais integrais, pelos carboidratos integrais, isso vai melhorar a saúde da maioria das pessoas. Então, essa pequena diferença, trocar a carne vermelha pelo peixe e trocar os carboidratos refinados, açúcar branco, pão branco, arroz branco, pelos carboidratos integrais, açúcar mascavo, pão integral, arroz integral, só isso já vai melhorar muito a nossa saúde e nosso sistema digestivo, que é a base do Ayurveda. Então o Ayurveda ensina que sem uma boa digestão, que é chamado de Jataragni, que é o fogo digestivo, nós não podemos ter saúde.
Então é muito importante no Ayurveda que na nossa alimentação nós possamos utilizar os condimentos. Os condimentos são fundamentais para nós termos um bom fogo digestivo, uma boa digestão. E podemos colocar um pouquinho de condimento na nossa dieta, que isso vai fazer muito bem a nossa digestão. Por exemplo, podemos botar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de cominho, um pouquinho de coentro, um pouquinho de açafrão. Então tudo isso faz diferença na nossa dieta. Então essa grande dica do Ayurveda de usar condimentos, diminuir o açúcar branco, diminuir a carne vermelha, os alimentos naturais, isso é um conselho para todas as pessoas. A dieta que o Ayurveda recomenda é uma dieta natural, sem a química dos alimentos industrializados, deixar os alimentos industrializados de lado, buscar alimentos naturais, alimentos orgânicos, alimentos da estação e da região que nós vivemos. Essa é a grande dica do Ayurveda. Ou seja, o Ayurveda propõe que nós façamos refeições com comida. Que nós possamos comprar os nossos lanches na feira, ou seja, fruta, de preferência orgânica. Então essa é a grande dica do Ayurveda, né? Evitar qualquer tipo de alimento que a nossa tataravó não reconhecesse como comida, que é o que tem mais na televisão hoje, que é o que tem mais no supermercado. São alimentos refinados, alimentos cheios de química, alimentos industrializados, que não fazem bem à saúde. Então, desconfie desses alimentos e procure comprar os seus alimentos na feira e, de preferência, alimentos naturais e orgânicos. Essa é a grande dica do Ayurveda para a nossa saúde como um todo. Outra coisa que o Ayurveda recomenda também é uma prática de atividade física. E aí o Ayurveda recomenda a prática de yoga. O yoga pode ser feito por todas as pessoas de todas as idades. Dependendo da idade, você pode praticar yoga. Você deve procurar um professor, que seja um profissional que tenha uma boa formação e que tenha interesse em passar aqueles conhecimentos do yoga para você como aluno. E uma última dica do Ayurveda é a prática de meditação. Então o Ayurveda recomenda que o ser humano deve dormir cedo e acordar cedo. Acordar cedo para quê? Para ter uma rotina diária de hábitos saudáveis. Entre esses hábitos, a prática da meditação de manhã cedo, antes do café da manhã, é recomendada a todos. Todas as pessoas podem praticar 10 a 15 minutos de meditação pela manhã, antes do café da manhã, e irão se beneficiar com isso. E a segunda meditação deve ser à noite. Essas duas meditações têm funções diferentes. A primeira meditação, de manhã cedo, em jejum, é para preparar a sua mente, seu sistema nervoso, para aquele dia de trabalho, de atividades. E a segunda meditação feita à noite, antes do jantar ou ao deitar, essa segunda meditação prepara a sua mente para o momento de repouso, para o sono, para ter um sono reparador. Porque durante o dia nós acumulamos tensões, estresses, ansiedades, e essa segunda meditação dissolve e suaviza esses estresses e ansiedades e prepara a nossa mente, nosso sistema nervoso para o repouso adequado, que é muito importante nessa visão do Ayurveda, um repouso adequado, dormir cedo e ter um sono reparador. Então essas dicas, que são simples, que qualquer pessoa pode fazer, são importantes para a nossa saúde física, mental, emocional e social, segundo a visão da tradição ayurvédica. E recomendo a todos que queiram estudar o Ayurveda no nosso site. No nosso site existe o questionário dos doshas, que é um questionário que o leitor pode responder, demora em torno de 30 a 40 minutos, tem que ter um pouquinho de paciência, responder o questionário dos doshas no nosso site e saber qual o dosha que está desequilibrado no momento presente. Então você entra no site www.ayurveda.com.br e lá tem na primeira página o questionário dos doshas que você pode responder, saber o seu desequilíbrio nesse momento, e lá tem uma série de dicas, segundo essa tradição indiana, para você tentar reequilibrar os seus doshas no seu corpo físico. Então, eu, para finalizar, agradeço a todos essa oportunidade de poder falar um pouquinho do Ayurveda e estamos à disposição de qualquer um que queira tirar alguma dúvida ou alguma indicação sobre literatura ou sobre cursos
no nosso site, que é o www.ayurveda.com.br. Muito obrigado. Namastê!